Bem-vindo, bem-vinda ao Saúde em Pauta, gente. Agora estamos em 2023 e olha, temas super especiais para você ter mais informações, ter mais qualidade de vida, seja para você, para o seu filho, para o seu colega, para sua família, não importa, gente. O intuito, o objetivo do Saúde em Pauta é trazer informação de qualidade para você. E o nosso tema de hoje é alimentação na diabetes, especificamente infantil. A gente vai focar bem no tema de hoje, porque é um tema delicado, é um tema que requer muita informação, mas é um tema também que a gente trouxe uma profissional dedicada e especializada para tirar todas as dúvidas, porque é sim possível viver com diabetes infantil e ter qualidade de vida. Então, principalmente as mamães aí, né? Vamos olhar para as mamães e ficar atentas a todas as informações e entender como que funciona esse universo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a nossa convidada especial, que é a Renata Liberalesso Tim Martins. Acertei seu nome dessa vez, Renata? Certinho. Olha, a Renata, ela é nutricionista, educadora física, diabética há 30 anos, então além dela ser especializada, ela também lida aí com esse tipo de doença, né, no dia a dia, educadora em diabetes com certificação internacional e membro da Comunidade Brasileira de Diabetes e também idealizadora e coorganizadora do movimento Doce Atitude. Que legal! Como que é esse movimento, Renata? Conta um pouquinho pra gente. Oi, Carol, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui trazendo informação sobre diabetes, um assunto que eu vivo, né, há mais de 3 décadas aí, 24 horas do meu dia, então amo falar sobre diabetes e trazer informações sobre o assunto. O movimento Doce Atitude surgiu na pandemia, quando nós percebemos que muitas pessoas estavam tendo dificuldade de encontrar educação em diabetes. Então, eu e mais uma amiga, conversando no WhatsApp, resolvemos fazer um encontro, um piquenique aqui na região de Campinas e trouxemos o piquenique, que foi nosso primeiro encontro, lá em Campinas, Lagoa do Taquaral, e aí o movimento foi crescendo. O ano passado nós tivemos nossa 3ª edição, que aí nós fazemos sempre no mês de novembro, que é o mês dedicado aos cuidados do diabetes. E então a gente já está aí com o 3º encontro para levar informação na parte nutricional, atividade física, com médicos, especialistas que levam cada vez mais informação. Gente, que lindo, né? Que missão linda aí de levar informação, né? Levar mais qualidade. Informação é qualidade de vida, né? Porque a gente aprende a lidar, né? Com todo esse universo. Mas pra gente começar, Renata, o que é a diabetes? Pro leigo, né? Tem muita gente que ainda não sabe, tem gente que não lida com isso, né? O que é a diabetes? Bom, o diabetes nada mais é do que a falta da insulina, né? O pâncreas, ele para de produzir insulina, então nós temos os mais conhecidos, que é o diabetes tipo 1, que normalmente acomete aí as crianças e adolescentes. O diabetes tipo 2, que é 90% da população que tem diabetes, é o diabetes tipo 2, que está relacionado ao sedentarismo, à genética mesmo, à alimentação. E depois tem diabetes gestacional, outros tipos de diabetes. Mas falando do diabetes infantil, é quando o pâncreas, a célula beta do pâncreas, ela para de funcionar. Então, como é uma doença autoimune, ela começa a atacar o próprio organismo e para a produção de insulina. Então, a glicose que está na corrente sanguínea, que a insulina tem o objetivo de pegar essa glicose e levar para dentro da célula, acaba não tendo essa insulina levando. E aí causa hiperglicemia, que é o excesso de açúcar no sangue. E quais os sintomas que isso causa numa criança ou de quem tem diabetes, né? Os principais sintomas, né, para a gente poder detectar que uma criança pode ou não ter o diabetes, que é muita sede, então a criança começa toda hora a beber água, fazer muito xixi, né, então a criança muitas vezes até na cama tem essa perda de urina noturna, muita fome, né, polifagia, que a gente vê que a criança tem muito apetite e ao mesmo tempo perda de peso, então come muito e perde peso.
né? Aí a criança também tem fraqueza, tem mal-estar, reclama, não tem disposição para estar fazendo as atividades corriqueiras do dia. Então, isso serve aí para entrar uma anteninha, ligar a anteninha e falar, opa, alguma coisa não tá legal, né? As crianças, elas nascem ou elas também podem desenvolver a diabetes? É uma doença autoimune, normalmente o sistema tá lá funcionando normalzinho e do nada eu falo que ele buga, né? Ele para de funcionar. Então, a criança, ela pode desenvolver esse diabetes, não necessariamente nascer, não é uma doença genética, que ela vem, carrega lá o gene do pai ou o gene da mãe, tá? Pode acontecer de ser desde bebê? Pode, tem acontecido muito, principalmente no pós-Covid, nós estamos tendo, assim, o número de aumentos de casos do diabetes no pós-Covid, tá? Mas o diabetes, ele é desenvolvido em algum momento da vida, né? Ouviu-se muito falar do diabetes emocional, né? Um tempo atrás, diabetes emocional, existe ou não existe? Não é que não exista o diabetes emocional, mas o emocional abalado pode ser a chavinha que vai desenvolver o diabetes. Então, um estresse que a criança possa ter passado, né? Eu tenho diabetes há 30 anos, e na época eu passei por um processo de 3 cirurgias que eu tomei anestesia geral num prazo muito curto. Então, assim, o estresse de ter que ir quando criança para um centro cirúrgico pode ter sido o motivo. Então, não tem como a gente saber exatamente qual foi o motivo que desencadeou, mas é um estralo que vai e liga a chavinha. Faz esse diagnóstico, como que é feito esse diagnóstico para iniciar o tratamento? O diagnóstico é muito simples, né? Hoje em dia, a gente consegue fazer um destro, se vê que tem uma alteração. O destro quando a gente faz o teste capilar, né? Pega a gotinha de sangue no aparelho, e em coisas de 3 minutos no máximo a gente consegue identificar se existe uma alteração glicêmica ou não. Mas é importante que faça exames de laboratório. Então, em jejum, vai fazer glicemia em jejum, vai fazer a curva glicêmica, né, que vai pegar em vários períodos do dia, e aí o médico, o prescritor, vai solicitar os exames necessários para a gente poder diagnosticar e laudar aí o diabetes nessa criança. Como que é o dia a dia, Renata, de uma criança, né, que a gente fala, a criança, ela gosta do doce, ela gosta, né, ela não tem, enfim, né, tem as festinhas. Enfim, tem tanta coisa aí na rotina de uma criança que deve ser tão complicado, né? Como que é o dia a dia de uma criança que tem o diabetes? Carol, nos dias de hoje não muda nada, né? Então eu posso falar que assim, hoje em dia, uma criança que tem diabetes tem uma vida normal de uma criança que não tem diabetes. Por que eu falo isso? Porque nós trabalhamos com a contagem de carboidratos. Tudo que a gente come, tudo, eu falo que menos água, vira carboidratos no nosso organismo. Ou seja, vai virar glicose, que vai para a corrente sanguínea, a insulina vai pegar e vai levar para dentro da célula. Fazendo a contagem de carboidrato, tudo que eu como vira números. Então, eu olho, por exemplo, uma banana, e eu sei que numa banana eu vou ter em torno de 12 a 15 gramas de carboidrato. E aí eu faço a contagem para aquilo, eu vou e libero a minha insulina para aquela banana. E isso serve para banana, serve para o bolo, serve para o macarrão. Na escola, a criança ela pode ter um pouco mais de receio dos amiguinhos, então ela é uma criança diferente, a gente não pode negar, né? Muitas vezes usa as tecnologias, monitores de glicose, né, de sensor de glicemia, usa bomba de insulina, e aí os amigos podem, assim, perguntar muito, o que é isso, para que serve? Mas, assim, Carol, o principal, que eu acho que é a chave que muda todo o tratamento, é conhecimento, é educação em diabetes, é você saber falar o que você tem, que fica tudo mais simples. A gente consegue trocar o medo da doença pela segurança de falar o que a gente tem. Que legal, gente. E é isso que por isso que a gente te trouxe aqui no Saúde hoje, né? Para estar trazendo essas informações aí de maneira simples, de maneira clara, né? Para que a gente possa passar aí para os cuidadores dessas crianças, né? Como levar isso de maneira leve e com qualidade. Renata, a gente pode ir para um rápido intervalo, a gente já volta?
Tudo bem, estamos aqui. Então tá, até já. Estamos de volta conversando com a nutricionista, educadora física e educadora em diabetes com certificação internacional, Renata Martins. Gente, ela tem um Instagram, se você quiser seguir, ela traz bastante informação também, né, nessa parte de educação para diabetes, para você entender, para ter conhecimento, que é o @nutrirenata.team, correto, Renata? Corretíssimo. A gente estava conversando aqui, né, tirando as principais dúvidas sobre o que é diabetes, como que é a rotina, desmistificando alguns tabus, né? Agora, me fala uma coisa, tem um tabu muito grande que eu queria saber se é tabu ou se é verdade, né? A mulher diabética, ela pode ter uma gravidez de risco? Olha, Carol, o diabetes, ele sempre, tudo vai ser um pouco mais de risco, tá? Isso pode acontecer de fato. Mas quando? Quando não bem cuidado. Então, quando a gente tem um controle legal da glicemia, tem cuidado com tudo que a gente vai fazer, dá certo, né? Eu tive uma gestação, eu tenho uma filha, e a minha gestação foi super tranquila. Eu tive uma gestação muito bonita, muito gostosa, né? Então, existe sim o tabu. Antigamente, as mulheres ficavam muito internadas durante toda a gestação. Os médicos tinham medo de fazer parto normal, porque a mulher podia fazer uma hipoglicemia, não ter força suficiente e ter algum problema com ela e com o bebê. Então, hoje mudou muito, né, esse aspecto. Hoje nós temos a monitorização contínua da glicemia, seja por bomba de insulina com monitorização, ou com leitor, o Freestyle Libre, né, que muita gente hoje em dia tem utilizado. Então, facilita bastante nos cuidados. E me fale uma coisa, ó, a gente está falando de alimentação, né? Esse é o nosso foco. A alimentação adequada é muito importante? Pode-se comer de tudo a criança que tem diabetes? Eu falo que a alimentação adequada é para todo mundo. É para mim, é para você que não tem diabetes, né? Todo mundo precisa ter uma alimentação balanceada, equilibrada e saudável. A gente tem que sempre priorizar os alimentos minimamente processados, in natura, né? Então, o paciente diabético pode comer de tudo? Pode. Deve comer tudo? Aí a gente já entra na parte do alimento saudável ou não, né? Então, assim, quando eu posso dar aquela fugidinha, eu posso comer um doce, vou numa festa, né? Tô com uma hipoglicemia, posso aproveitar esse momento, talvez, para fazer o uso de algum alimento, mas a gente pode tudo, o diabetes não me limita a nada, eu posso fazer tudo que eu tenho vontade, comer tudo que eu tenho vontade, basta ter uma equipe multidisciplinar, com médico, nutricionista, que vai fazer toda a adequação da insulina, do medicamento, para a quantidade de comida que esse paciente vai estar ingerindo. Como que a gente adequa essa rotina na escola? Não sei se você tem essa procura aí de cuidadores, né, de mães e pais. Ai, como que eu vou fazer com meu filho na escola, né? Como que eu vou criar essa comunicação ideal, né? Essa alimentação adequada para essa criança? O mais leve possível, não fazendo muita distinção do seu filho com o amiguinho, a lancheira, sabe? Não ser muito diferente, porque a criança ela não quer ser diferente, ela já é diferente, porque se ela usa uma bomba ou um Libre, ela já vai ter alguma coisa diferente no corpo dela, ela já vai ter que fazer destros durante o período escolar para saber quanto está a glicemia, ela vai precisar tomar picadas de insulina durante o período escolar, então isso já deixa a criança como sendo diferente. Então a alimentação, ela tem que ser muito normal perante os outros amigos. Quanto ao cuidado, né, a mãe precisa sim levar para a escola tem que saber quais são os primeiros atendimentos, os primeiros socorros de uma hipoglicemia, né? A criança está com uma hipoglicemia, não dá tempo de ligar para a mãe e falar, seu filho está com hipo, a senhora precisa vir buscá-lo. A escola tem que saber corrigir uma hipoglicemia, né? Muitos casos, a gente vê que precisa de uma ação judicial, o advogado precisa ir lá e falar, olha, a criança não tem condições de se aplicar sozinha insulina, então precisa ter um enfermeiro, precisa ter alguém apropriado para isso, para fazer
com o cuidado desse aluno. Então, vai de escola para escola, né? O que a escola está aberto a proporcionar a essa família também, mas o mais leve possível, tem que ser uma coisa que não impacte tanto na vida dessa criança. Como você me disse, você mesmo tem há 30 anos, né? Vira um costume, vira um hábito, não pesa mais, é uma coisa corriqueira. Carol, eu não vou dizer que tem momentos que você fala, poxa vida, não queria ter diabetes. Claro que tem, né? A criança, principalmente, a hora que chega na fase da adolescência, que começa a sair de casa, entra naquela rebeldia, né? Aí entra na parte... eu falo que o adolescente é o pior para a gente cuidar, porque tem a parte hormonal, né, que tá ali a flor da pele, que hormônios faz elevar a glicemia. Aí começa a sair de casa, começa a bebida alcoólica, que também faz uma bagunça na glicemia. Então, tem a fase que a criança às vezes fala do questionamento, porque né, eu tenho, e acaba querendo abrir mão da doença, mas não dá, né? A gente não consegue abrir mão da doença. Eu falo que tem que ter uma rotina. Então, eu tomo café todos os dias, 8 da manhã, né? Se eu for dormir no domingo até às 10, eu vou acordar às 8, vou tomar café, vou tomar insulina e vou dormir até às 10, volto a dormir. Porque o meu corpo não sabe que é domingo, então o meu diabetes não sabe, tem que ter rotina. Então a saída é a disciplina, né? Informação, disciplina, seguir a rotina direitinho. Ter informação correta, né? Na escola o meu amiguinho não tem diabetes, só eu que tenho diabetes. Hoje em dia existem várias comunidades, vários perfis no Instagram de mães e pais pâncreas que ajudam outras mães e outros pais. Existem comunidades entre nós diabéticos, grupos de WhatsApp. Então, assim, a gente entra, a gente participa, troca experiência. Hoje eu posso falar que 95% dos meus amigos são diabéticos, né? Eu converso com pessoas que têm diabetes 24 horas do meu dia. E isso ajuda muito, porque se eu falar para minha amiga que eu tive uma hipoglicemia e que eu abracei a geladeira no meio da hipo, ela vai entender, né? E se eu falar para uma pessoa leiga, vai dar risada da minha cara, vai falar, você tá louca. Então, são coisas que só quem tem e que convive com o diabetes, né? Uma coisa que é importante falar também, Carol, é de educar os cuidadores. Então, o pai, a mãe, a avó, a empregada da casa tem que estar ciente do que é uma hipoglicemia, o que fazer na crise de hipoglicemia, quanto de açúcar que essa criança precisa para uma hipoglicemia, tá? Pro outro lado, para hiper, a criança está indo muito no banheiro e veio formiguinha no vaso, tá com cheiro de fruta podre na boca, pode estar com uma cetoacidose, tem que ser levada para o pronto atendimento. Então, assim, é conhecer essa criança, mas principalmente conhecer a doença, né? Eu, como educadora, eu tento levar muita informação nas minhas consultas. Então, na minha consulta de nutricionista, não é só fazer o cardápio e entregar para o paciente. Eu vou olhar pé, se não está com nenhuma ferida. Eu vou olhar rodízio de insulina, se não está com uma lipodistrofia, se não tem carocinho. Eu vou perguntar quantos destros está fazendo. Então, assim, o tratamento, ele é multifatorial. É médico, nutricionista, psicólogo. Tem que ser, assim, uma gama de médicos para tratar desse paciente. O paciente sozinho não consegue encarar tudo que a doença traz. Obrigada mesmo, e com certeza será convidada mais vezes para trazer informação aqui para a gente no Saúde. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Eu adoro falar. Se deixar, a gente fica a noite inteira falando. Obrigada pelo convite. É um prazer e sempre que precisar, eu estou à disposição. E você também, obrigada pela sua companhia e até a próxima. Toda terça tem um programa inédito para você. Tchau!